Ça me fait plaisir d'abord d'être ici. É um prazer estar aqui e eu gostaria de encontrar vocês na própria língua de vocês, mas isso é impossível para mim, porque vir para outro país não tem apenas o interesse de conhecer o campus da universidade, sim, vir ao encontro das pessoas. Provavelmente, nos próximos dias, tentaremos, através das línguas que não dominamos, talvez consigamos dizer algumas coisas para as pessoas. Quando eu vi o título deste painel, Itinerários do Diálogo da Igreja com a Contemporaneidade, eu disse que é uma equação de 3 incógnitas. E nos meus anos de matemática, eu me lembro de ter tido problemas com uma equação com 3 incógnitas. E como John O'Malley disse, trata-se de esclarecer o que é o diálogo, o que é a igreja e o mundo contemporâneo. Provavelmente, o mundo contemporâneo para você e para ele não seja a mesma coisa. Vou começar falando de um elemento da equação. É o elemento com o qual me sinto mais à vontade, tenho maior familiaridade. Itinerários do diálogo da igreja. Quando na dissertação de mestrado os estudantes dizem, a igreja diz que, eu coloco na margem, o que você quer dizer com isso? Eu deveria saber, mas não estou entendendo. E sempre vale a pena esclarecer isso. Vocês sabem que a igreja, no mundo dos tempos atuais, de Gaudium et Spes, bom, eu talvez tenha perdido os meus textos conciliares, mas talvez vocês tenham aí. Você tem, Cristóforo, os textos conciliares? No número 2. Pelo menos um jesuíta que tem os textos conciliares. Bom, não vou pedir a Bíblia. Não vou pedir a Bíblia agora, não. No número 2, eu ia dizer que ele deveria ter emprestado os livros para os seus filhos, mas acho que não foi isso, não. No número 2, estou procurando. Eles dizem o que é a igreja. Eu deveria ter procurado antes. Mas isso foi tema de um debate na 3ª e 4ª sessões. E foi especificado, então, foi perguntado, quando se fala da igreja, é o quê? E eu penso que precisamos definir também no diálogo da igreja com o mundo contemporâneo o que nós entendemos por igreja. E há o mal católico que consiste em, quando falamos em igreja, pensar espontaneamente em Roma, em primeiro lugar, e depois, se ainda tivermos algo a pensar nos bispos, e assim por diante. Eu, referindo-me a Ad Gentes, número 11, quero ler aqui esse textinho.
A igreja precisa estar presente nos seus agrupamentos humanos através dos seus filhos que ali vivem. Como a igreja está presente em grupos humanos? É através dos seus filhos. Eu penso que Ad Gentes diz as coisas com pertinência. E precisamos começar por aí. Eu trabalhei e continuo trabalhando, inclusive, com geógrafos que me ensinaram muitas coisas. Os geógrafos, cada vez que eles realizam uma investigação, dizem que é preciso escolher a escala certa. Se vocês observarem a poluição de um rio, e se vocês forem passear a 1000 metros de altitude, vocês não verão a poluição, não verão os peixes e a biodiversidade que está sendo extinta. É preciso descer para ver. Por outro lado, se vocês verem a poluição no rio, vocês têm de subir posteriormente para ver o conjunto da bacia, para ver de onde vem essa poluição. Se vocês ficarem no nível do solo, não verão. E por isso eu digo que é preciso fazer a escolha da escala certa. A igreja deve se inserir no itinerário de diálogo com o mundo contemporâneo, primeiro no seu cotidiano, através de seus filhos, no nível do solo e nas ações mais comuns do dia a dia. É como o sistema sanguíneo. A rede capilar vai distribuir o sangue por todos os órgãos. E o Evangelho, para retomar a expressão de João 23, será infundido no mundo, como uma infusão, através da rede capilar, das redes capilares que são os filhos da igreja, que trabalham ora com os pobres, ora acolhendo a sua mesa muçulmanos. O diálogo interreligioso começa por aí, não em comissões oficiais. E assim por diante. Primeiro nível. Então, eu ousei dizer na Assembleia dos Bispos do Quebec, que me pediram, porque eles ousam perguntar algumas coisas. Você falou hoje de manhã da relação entre teólogos e magistério. Às vezes eles ousam nos perguntar, talvez lamentem depois, mas eles ousaram me perguntar justamente uma questão sobre a presença da igreja. E eles entenderam como nós podemos estar presentes. E eu disse a eles que um desafio maior do que mais um documento episcopal sobre as questões econômicas de bioética, eu disse, é através dos médicos e dos enfermeiros católicos que estão presentes ali nos hospitais, às voltas com situações limítrofes, nesses comitês éticos. São essas pessoas que podem infundir o evangelho nas veias do mundo. Houve todo um debate no Quebec sobre o lugar da religião no Quebec. Outra bela abstração, o lugar da religião. Não se preocupavam com o lugar do evangelho, e sim o lugar da religião no Quebec. E pensava-se que se as escolas fossem católicas e se houvesse um ensino religioso, o lugar da religião estaria assegurado.
E eu disse aos bispos, os cristãos vão continuar indo para as escolas, e é através deles que o evangelho entrará no meio educativo, não através de uma estrutura ou de uma instituição. Quando, por exemplo, na virada do século XIX para o século XX na França, as congregações religiosas tiveram de abandonar suas escolas. Houve cristãos que continuaram, os cristãos continuaram a ir para a escola, e através das pessoas que o evangelho se torna presente no mundo, ao passo que sempre pensamos que é através das instituições e de estruturas. Este é o meu primeiro ponto. Qual é o ponto de contato entre o evangelho e o mundo contemporâneo? E se pensarmos que é através das crianças, dessas crianças, desses filhos que a igreja se faz presente nos grupos humanos e no espaço humano, muda muito as perspectivas, porque vamos tentar tornar os filhos da igreja capazes de estar presentes no evangelho. E muitas vezes eles não foram habilitados para levar o evangelho para o coração do mundo. Quanto ao itinerário de diálogo, e este é o meu segundo ponto, conforme as situações eclesiais, as coisas podem ser tratadas de forma diferente. Vou dar um exemplo. Para a igreja é fácil quando o grupo é forte e numeroso, bem organizado, estável. É fácil estabelecer um diálogo com uma minoria. Porque nós não nos sentimos ameaçados pelo outro, somos o grupo mais poderoso. Quando a igreja se torna vulnerável, quando ela se torna frágil, o outro nos dá medo, nos assusta. O outro nos torna inseguros. Porque sabemos, porque ele pode nos fazer perder o chão. Então, não podemos pensar o diálogo de maneira abstrata. Este diálogo sempre tem de estar inserido num contexto. E, de resto, nós vimos isso no Concílio Vaticano II. Não era uma questão de louvar a relação com o mundo, mas as pessoas que viviam ali atrás da cortina de ferro não reagiam da mesma maneira que os europeus nas democracias, em sua relação com o mundo e o Estado. As pessoas que viviam como em pequenas minorias no meio do Islã se sentiam desprotegidas e vulneráveis, e etc. Não falemos teoricamente do diálogo, falemos em situação. E qual é a nossa situação? Uma outra coisa, será que nós encontramos os estrangeiros, aqueles que nos são radicalmente estrangeiros? Eis um outro tipo de diálogo que acontece nas situações em que encontramos, inclusive, os membros deste mundo secularizado. Este mundo é filho da Igreja Católica e nós o conhecemos. Mas quando estamos face da estranheza radical, não é fácil dialogar.
Então, não falemos de diálogo simplesmente como uma entidade abstrata. O diálogo é um conceito. E o que é que nós entendemos por diálogo? Vocês sabem, Habermas falou da ação estratégica. Porque, às vezes, pode-se fazer algo, mas temos por trás, em nossa cabeça, uma certa estratégia. Mas será que o diálogo é, para nós, realmente uma forma de obter aquilo que já não podemos mais obter pela força ou pela autoridade? Será que o diálogo é uma estratégia? Se este é o diálogo, e é por isso que eu digo que precisamos definir as palavras, se isto é o diálogo, para que é que ele serve? Será que o diálogo é um meio para converter, para persuadir? Ou será que o diálogo não é proveniente do reconhecimento do outro? Será que ele não é, antes de qualquer coisa, um ato de reconhecimento do outro? Há uma bela passagem na Dignitatis Humanae, número 3. Muito obrigado pelos tempos conciliares, que vão me ajudar bastante. Estou citando, então. A verdade deve ser buscada de acordo com a forma própria da pessoa humana e de sua natureza social. Ou seja, através de uma busca livre, através do ensino ou da educação, da troca e do diálogo, através dos quais uns expõem aos outros a verdade que encontraram ou pensam ter encontrado, a fim de ajudar-se mutuamente na busca da verdade. Se este é o diálogo, então não é uma ação estratégica, mas antes uma ação que parte do reconhecimento do outro. A saber-se que o outro, assim como eu, é um ser em busca. Ele também está buscando e já encontrou alguma coisa. E ele pode me dizer o que ele encontrou. E assim, uns e outros expõem a verdade que eles encontraram ou pensam ter encontrado. Então, eu estou dizendo aqui, a fim de ajudar-se mutuamente. O diálogo serve para nos ajudarmos mutuamente. O diálogo, pois, não é eu sei e o outro deve aprender tudo comigo. Eu sei e o outro ignora. Neste momento, temos uma relação assimétrica, em que um dos dois ocupa uma posição de superioridade e o outro uma posição de inferioridade. Se é isto o diálogo da Igreja com o mundo contemporâneo, este diálogo nunca vai acontecer de fato, porque o mundo contemporâneo não vai aceitar este diálogo. Não vai aceitar estar na posição de inferioridade e para ouvir uma verdade que lhe venha verticalmente de cima. Mas se os dois buscarem a verdade, eles poderão mutuamente ajudar-se na busca de uma verdade plena, como disse São João. Então aí haverá um encontro possível. Mas muitas vezes o diálogo permaneceu simplesmente como uma ação estratégica na história dessa relação. Eu vou mais longe neste campo do diálogo, dizendo a vocês que ele é ao mesmo tempo uma prática. É o que vocês próprios disseram. Alguém diz algo, o outro ouve e responde.
Isto é uma prática. Mas o diálogo é também uma atitude. Não é possível que haja diálogo se isto não for baseado igualmente no reconhecimento e no respeito do outro, na confiança, ou seja, num conjunto de atitudes. Mesmo quando há troca, mas que não há confiança, o diálogo verdadeiro não pode existir. O diálogo é confiança, é um conjunto de atitudes. Ele é uma postura igualmente. Como nos posicionamos em relação aos outros? Que status nós damos a nós próprios e aos outros? E, finalmente, o diálogo, mesmo quando reduzido às suas formas elementares, necessita uma figura institucional ou um enquadre no qual ele possa existir, ele possa realizar-se, no qual este encontro possa realizar-se. E ele pode ser também, ele pode acontecer também num quadro que eu chamo as figuras elementares, informais, ou dentro de figuras institucionais e muito bem definidas e formatadas. Formatamos na Igreja Católica uma série de quadros, uma série de situações, e eu diria praticamente toda a nova cúria. E a nova cúria, vejam bem, não é aquela que vem no nosso futuro próximo, é aquela que desenvolveu esse pensamento sobre tudo. Quer dizer, agora existe a Secretaria para o Diálogo com os não crentes e com os ateus. É necessário que haja um trabalho sobre justiça e paz. O Papa Francisco colocou uma série de instituições, criou uma série de instituições para favorecer este itinerário de encontros, de contatos. Mas o diálogo pode também inscrever-se em enquadres muito menos formais. E é por aí que devemos começar. O diálogo exige aprendizado. E eu não pude, pelo fato de meu computador, que está em boas mãos, não estar à minha disposição, eu acho que em Gaudios 37 ou 38, a respeito dos seminaristas, sobre a atividade missionária da igreja. Vejam, eu estou perdido como na Bíblia, né? A gente fica perguntando se a Gênesis é o primeiro livro, se está no fim. Nos textos conciliares é a mesma coisa. Os estudantes dizem, adjentes, está no início, está no fim. Um pouquinho mais adiante, 30 é alguma coisa. Não, aqui eu estou no apostolado dos laicos, não é isso, dos leigos, não é isso, adjentes, a vida religiosa. Tenham calma que eu vou encontrar. Vejam, de forma mais geral, desenvolver-se-á, junto aos seminaristas, as atitudes mais importantes para o diálogo com os homens. Como, por exemplo, saber ouvir os outros e abrir-se em espírito de caridade aos diversos aspectos da condição humana. Isso necessita, pois, um aprendizado, como diz Optatum Tautius. Mas é toda a igreja que precisa deste aprendizado. E vejam bem, pelo menos em nível de universidade, na faculdade, na formação dos seminaristas.
e de leigos também. A gente faz questão que haja, de vez em quando, alguns trabalhos em grupo entre essas pessoas, porque isso faz parte da formação. Aprender a trabalhar juntos, a colaborar uns com os outros, mas também aprender a dialogar. E há alguns aprendizados imensos que devem ser oportunizados. Não se pode pensar de forma abstrata no diálogo, mas numa série de aprendizados. Então, retorno então ao meu texto e ao último ponto. Já falei da igreja, do diálogo, e agora gostaria de falar da contemporaneidade. Acho que na igreja nós somos muito fortes no que tange a identificação das coisas. Eu olhei 3 textos, a 80ª Adveniensis, tanto Paulo VI. Ele afirma que há novas realidades e diz que, em primeiro lugar, há o mundo urbano, os jovens, e ele continua assim a enumerar os diferentes elementos. Redemptorium Mission fala dos novos aerópagos modernos e fala também do mundo urbano. São Paulo, por exemplo, uma cidade imensa. Como é possível pensar uma igreja na cidade, no ambiente urbano? Isso não se pensou suficientemente nesse tema ainda, hein? E mesmo trazendo a contribuição de urbanistas, de pessoas que trabalham no desenvolvimento das cidades. E se pensarmos que estamos na América, onde identificamos contatos importantes, o senhor havia falado das elites anteriormente, nós dizemos a mesma coisa também. Nós somos muito bons no que tange as identificações. A urbanidade, a diversidade religiosa, comunicações, os jovens. O senhor falou das ciências e da filosofia. Para lhes dar simplesmente um exemplo, eu acho que um grande jesuíta, o cardeal Martini, conseguiu a desenvolver e muito bem um diálogo com os filósofos, com pessoas, com práticos de outras ciências. O mundo político também. Os movimentos feministas. Eu acho que se a igreja ainda não conseguiu entrar em diálogo, com esta dimensão da contemporaneidade, mesmo se desde João 23, espero não estar enganado aqui, eu acho que é no sinal dos tempos. Pachamenteris. Ele dizia que a promoção das mulheres na igreja social devia ser considerada como um sinal dos tempos. Faz muito tempo que isso foi identificado, mas o diálogo não começou realmente a esse respeito. No que tange às artes, então, e Paulo VI também fez tentativas importantes nesse campo. Quando penso nas artes, por exemplo, penso especialmente na dança, no cinema, na pintura e na arquitetura. E isso não simplesmente no que diz respeito a livros e a belas artes, mas a dança é o corpo. Eu ensino numa universidade pública, onde tem uma faculdade de teologia. E pessoas de outras faculdades vêm estudar conosco. Os jovens que vêm estudar conosco, trazendo questões relativas à religião, na maioria são pessoas oriundas do mundo das artes. Bom, eu vou parar por aqui porque nós vamos ter um debate mais tarde, mas é o que eu gostaria de lhes dizer a respeito dessa questão de saída para abrir o debate. Muito obrigado.